Bom dia! E hoje nós vamos para o nosso 10º dia de uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar a essência da adoração. Vamos ler Romanos 6,13, que vai nos dizer: entregue-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. A essência da adoração está em render-se, né? Em render-se. Como é difícil se render, né? Rendição não é uma palavra popular em nosso meio, no nosso dia a dia. Ela não é uma palavra popular. Ela é quase tão mal vista quanto a submissão. Ninguém quer ser submisso, ninguém quer se render. Rendição, ela nos fala de perder, né? A gente associa ela a perder. Ninguém quer perder. Ninguém quer ser um perdedor, não é verdade? Rendição nos faz lembrar uma ideia de derrota, de que você perdeu a batalha, né? Então, quando você se rende, você quer dizer que você perdeu, que você vê que você não consegue ir além. Então, você se rende. Então, é muito difícil para nós, como ser humano, se render, né? Mas temos em mente sempre a palavra vencer. Os seres humanos querem sempre vencer. Então, quando a gente fala de redenção, é muito difícil. É muito difícil para a gente associar essa palavra na nossa mente. Porque a gente não quer ser um perdedor. A gente quer sempre vencer. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia que Deus tem por nós. Vamos ler 1 João 4, a partir do 9, que vai nos dizer: o amor de Deus para conosco manifesta-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos no meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E no 19 vai nos dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a gente só ama a Deus porque primeiro Ele nos amou, né? Então, assim, é necessário se render a esse amor. É necessário se render para poder viver isso. Se você não se render a Deus, você não consegue sentir, viver esse amor. Em Romanos 12:1 vai nos dizer: peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Se ofereça como um sacrifício vivo a Deus. Essa é a sua verdadeira adoração. Você se render aos pés dele. A verdadeira adoração consiste em oferecer a Deus sua entrega total. Você tem se entregado totalmente a Deus? Não é o suficiente. 95% não é suficiente. 95% não é totalmente. Você precisa se entregar totalmente ao Senhor. A redenção a Deus podemos olhar de várias formas. Na consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. Então, de várias maneiras, você pode se render a Deus. Você pode se render a Deus de várias formas. O importante é que você faça. Não importa qual for a forma que você vai usar, mas é importante que você se renda. Não importa o nome, o ato que você vai fazer, mas o importante é fazer. É a redenção a Deus.
95% não é o suficiente. É necessário você ser 100% rendido aos pés do Senhor. Vou falar 3 coisas que nos afastam da redenção de Deus: o medo, o orgulho e a confusão. Essas são as barreiras que nos impedem de nos render a Deus. Vou falar primeiramente do medo, né? Porque a confiança em Deus é um ingrediente essencial para você se render a Deus. Contudo, não terá como confiar se você não procurar conhecê-lo. Então, se você não procurar conhecer a Deus, você não vai se render a Ele porque você não tem confiança. Mas se você procura conhecer o Deus que você serve, você procura conhecer aquele que te criou, você procura saber o quão Ele te ama, você vai se render a Ele. Então, conheça o Deus que você serve, conheça Ele em sua essência, para você poder se render a Ele. O medo nos impede de nos render a Deus. Quanto mais você se der conta disso, quanto mais você se der conta que você precisa se render a Deus, quanto mais você se der conta que você precisa lançar fora todo medo, porque o amor lança fora todo medo. Mas você precisa se dar conta desse amor, você precisa conhecer esse amor, para que você possa lançar fora esse medo. Como saber se Deus te ama? Vou falar de algumas passagens que você depois pode conferir como você sabe que Deus te ama. Em Salmos 145, 9, o Senhor é bom para você. Em Salmos 139, 3, diz que Ele está sempre olhando para você. Em Mateus 10, 30 vai dizer que Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Em 1 Timóteo 6, 17 vai nos dizer que Ele deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres. Ele te deu essa capacidade. Em Jeremias 29, 11 vai nos dizer que tem bons planos para a sua vida. Salmos 86, 5 vai nos dizer que Ele te perdoa. Ele perdoa você. Em Salmos 145, 8 vai nos dizer que Ele é carinhoso. Ele é carinhoso e tem paciência com você. Então, se você lê essas passagens, se você vê essas passagens, você sente o amor de Deus por você. Você sente o quão importante você é, o quanto você é amado por Ele. Deus te ama infinitamente mais do que você pensa. Você não consegue imaginar o quanto Ele te ama. Por mais que você leia, por mais que você busque, você não vai imaginar o quanto Ele te ama. A expressão desse amor é o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus. Essa é uma das maiores expressões de amor que Ele pode demonstrar por você. Quando você tem a imagem da cruz na sua cabeça, que você olha e vê Jesus de braços abertos para você, dizendo: eu morri por você. Você para mim é muito importante, eu estou fazendo isso por você, eu fiz por você, eu fiz por amor a você. É isso que Ele está dizendo para mim, para você. Essa é a maior demonstração de amor que Ele pode fazer por você. Olha para a cruz, veja Jesus de braços abertos para você. Ele está te dizendo, foi por você esse sacrifício, foi por amor a você. Eu não posso viver longe de você, eu não quero te perder. Ele quer ter você ao lado dele.
Esse é o maior amor que Ele pode demonstrar para você. Toda vez que você tiver dúvida desse amor, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Lá você vai ver o amor, lá você vai ver o quanto Ele te ama. Em Romanos 5,8 vai nos dizer: Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a favor quando ainda éramos pecadores. Ele morreu a favor de nós quando ainda nós éramos pecadores. Então, assim, Ele prova o seu amor o tempo todo. A palavra dele te mostra o tempo todo o amor que Ele tem por você. Deus não vai nos obrigar a se render aos pés dele. Ele é nosso amigo, Ele é nosso libertador. Render-se a Ele nos traz liberdade. Então, se você quer ser uma pessoa livre, você quer sentir a liberdade, a liberdade que Cristo te chamou, renda-se a Ele. Agora, eu vou falar dentro agora, o orgulho. O orgulho nos impede de se render a Deus. Por muitas vezes, nós não queremos admitir que não estamos no controle de nada. Nós não estamos no controle. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Quando você pensa que você está no controle, quando você pensa que está assumindo alguma coisa, você está sendo orgulhoso. Não vá pelas suas forças. Tudo está no controle de Deus. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Tudo está no controle de Deus. Precisamos aceitar que somos criaturas. Somos criaturas. Somos seres humanos. Não somos deuses. Deus só tem um. Deus só tem um e tudo está no controle dele. Você não está no controle. Renda-se ao Senhor. Em Gênesis 3:5 vai nos dizer: vocês serão como Deus. Essa foi a nossa queda. Quando o diabo tentou nos mostrar que nós seríamos como Deus. E nós não vamos ser como os Deus nunca. Porque o controle está na mão dele. Tudo é para ele. Tudo, a essência é dele. A essência da adoração. Nós somos dele. Nós não seremos Deus. Se você tentar ser Deus, se você tentar achar que o controle está nas suas mãos, foi o que Satanás tentou fazer e caiu. Essa foi a queda dele. Ele ia achar que poderia ser igual a Deus. Nós não podemos ser igual a Deus. Tudo em nossa vida está no controle das mãos dele. Renda-se a ele. A causa da gente querer o controle em nossas mãos é o estresse de toda uma vida. De tudo isso que a gente vive hoje, é porque a gente quer as coisas que estejam no nosso controle e elas não estão no nosso controle. Nada está no nosso controle. Nossa vida não está no nosso controle. Quando você pensa assim, você só se estressa, se aborrece. Então renda-se, renda-se, renda-se a Deus. Quando nos colocamos no lugar de Deus, as lutas são constantes. Então não se coloque no lugar de Deus. Não se coloque no lugar dele. Precisamos deixar Deus ser Deus e fazer só o que nos cabe fazer. Render-se a Ele, adorá-lo, fazê-lo sorrir. Hoje nós estamos falando de a essência da adoração. Então não seja orgulhoso. Renda-se a Ele.
Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ocupar o lugar dele na sua vida. Aceite que nós temos as nossas limitações. Quando nós aceitamos que somos limitados e que precisamos de Deus, precisamos recorrer a Ele, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. O ato de redenção manifesta claramente na obediência e confiança a Deus. Esse é o maior ato de redenção, quando você obedece e confia nele. Confia no Senhor, obedeça. Em Lucas 5:5 vai nos dizer: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, isto vou lançar as redes. Então os homens pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. Mas quando o Senhor mandou ele lançar novamente, ele obedeceu. Ele obedeceu. Isso é um ato de redenção, um ato de obediência. A redenção vem de obediência e confiança. Então obedeça, se o Senhor mandou você fazer, faça. Renda-se a Ele. Mesmo que pareça a coisa mais louca do mundo, que não faça sentido nenhum para você. Mas se foi Deus que mandou você fazer, obedeça. Se foi Ele que te mandou, faça. Porque Ele vai, se Ele te deu a missão, Ele vai te dar a provisão. Obedeça. Obedeça. Em Salmos 37:7, parte A, nos diz: entregue-se ao Senhor, espere com paciência nele. Confie mais no Senhor. Confie, só confie no Senhor. Quando você entrega o seu coração a Deus, você se destaca nos relacionamentos. Porque quando você entrega o seu coração a Ele, você consegue passar por tudo. Você consegue ter bons relacionamentos com pessoas, com todas as pessoas em sua volta, mas você precisa estar com o coração entregue para o Senhor, voltado para Ele, inclinado para Ele. Quando você entrega a Deus, você não precisa se posicionar mais com as outras pessoas, você não precisa exigir direitos, nem se portar de maneiras egoístas. Você não precisa fazer nada disso, porque quando você tem um coração inclinado para Ele, Ele vai te dar a direção. Então você não precisa fazer nada disso. Você não precisa fazer nada disso, porque Ele vai fazer por você. Ele vai estar com você, Ele vai estar te conduzindo a tudo que você precisa fazer. Em Mateus 6:21 vai nos dizer: pois aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Aonde está o seu coração? Porque aonde seu coração estiver, ali vai estar o seu tesouro. Se seu coração está no Senhor, grandes coisas Ele tem para você. Tesouros com valores absurdos você tem, com valores que você não pode medir. Mas aonde está o seu coração? O seu coração está no Senhor ou está em coisas? Seu coração precisa estar em Deus. E Marcos 14:36 vai nos dizer: Pai, tudo te é possível. Afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o teu querer. Jesus, quando estava ali no último dia antes dele ser crucificado,
Ele estava ali pedindo para o pai, porque ele estava angustiado. Ele estava angustiado, porque ele sabia do que ia passar. Mas ele falou para o Senhor. Ele sabe que que o pai poderia fazer tudo. Ele pode tudo. Mas se for mas contudo, seja feito o que o Senhor quer. Então não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que o Senhor quer. Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes você está passando por algo que você pede para o Senhor afastar de você, para o Senhor tirar de você, mas pergunta para Ele: Senhor, isso que eu estou passando é propósito teu? Esse é um propósito que o Senhor tem para a minha vida? Mostra-me qual o objetivo disso. O que eu preciso aprender com isso? Se outras pessoas vão ser beneficiadas com o que eu estou passando, mostra-me, Senhor, o que eu estou passando. Qual o propósito que o Senhor tem na minha vida para essa finalidade? Pergunte, mas que seja feita a vontade dEle acima da sua. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe tudo o que você precisa. Pergunta para Ele, que Ele vai te responder. Há todo um propósito em tudo que você está vivendo, por tudo que você passa, tem propósito de Deus. Tudo tem propósito de Deus na nossa vida. O que a gente está passando no dia a dia, às vezes, é para que os propósitos de Deus sejam cumpridos em nossa vida. É necessário passar. O Senhor sabe, Ele pode tirar você dessa situação? Pode, mas pergunta para Ele qual o propósito. Qual o propósito? Por que você está passando? Pergunta para Ele. Vamos ver as bênçãos que você pode ter se rendendo ao Senhor. Primeiro, você sente paz. Está em Jó 22, 21. Apegue-se a Deus e viva em paz. Assim te sobrevirá o bem. Apegue-se a Deus. 2. Você vivenciar a liberdade. Você vai viver a liberdade quando você se rende a Deus. Você pode ler Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino a que foste entregue. E libertos do pecado, foste feito para viver a liberdade de Cristo. Então, você foi feito para viver a liberdade de Cristo. Terceiro, você pode experimentar o poder de Deus em sua vida. Quando você se rende. Você pode ver isso em Josué 5, do 13 ao 15. Quando Josué se rende ao Senhor e ele ganha a batalha de Jericó, o Senhor entrega em suas mãos. Então entregue o que você está vivendo nas mãos do Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Entrega nas mãos dele, se renda a ele. Fala: Senhor, para mim não dá mais, eu não estou conseguindo. Eu me rendo a ti. Fala que você não consegue mais lutar com seus braços. Mas se renda a Ele, é necessário se render. Render ao Senhor não vai te enfraquecer, você vai se fortalecer no Senhor quando você se render a Ele. Não se sinta fraco, se renda ao Senhor e se sinta forte, porque é da sua fraqueza que Ele vai te fazer forte. Mas você precisa se render.
A grandeza do poder de um homem está no quanto ele se entrega a Deus. A grandeza do seu poder está no quanto você se entrega a Ele. E quanto mais você se entrega, mais você vai ser forte. Em Tiago 4, 7, parte A, vai nos dizer: portanto, entregue-se a Deus. Entregue a Ele. A melhor forma de viver é render-se a Deus. Quando você se rende a Deus, você se renderá. Quando você não se rende a Deus, você vai se render à opinião dos outros. Você vai se render às expectativas que as pessoas vão criar em cima de você. Você vai se render ao dinheiro, você vai se render ao rancor, ao medo, ao orgulho. O orgulho próprio mata. O orgulho próprio te impede de, se você se render a Deus, de você se chegar a Ele. Não seja uma pessoa orgulhosa. Você foi feito para adorar a Deus. Então se renda. Se renda a Ele. Se render a Cristo não é a melhor maneira de viver, é a única. Essa é a única maneira de você viver, é se rendendo a Cristo. Em Filipenses 4,13 vai nos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas você precisa se render. Se você não se render, você não vai ter essa força. Vai ser só palavras que você vai falar, mas você precisa se render e viver. Precisamos estar constantemente em rendição a Deus. Você precisa estar se rendendo a Ele o tempo todo. Todos os dias, todos os momentos da sua vida, você precisa estar rendendo a Deus. Jesus disse: se você quer me seguir, precisa abrir mão de suas vontades e está disposto a negar a sua vida diariamente. Lucas 9, 23. Então, para você se render a Deus, você precisa se negar diariamente. Negue-se. Negue-se. Se você não fizer isso, você não consegue se render a Deus. Firme um contrato a partir de hoje com o Senhor. Pare de lutar a batalha que não é sua. Entregue isso que você está vivendo, que você está passando nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de toda a sua vida, Ele tem o controle de tudo. Renda-se à graça, ao amor que o Senhor tem por você. Renda-se. Renda-se à graça dEle, renda-se ao amor dEle. Renda-se. Pare de lutar. Aqui eu finalizo com mais um vídeo. Uma vida com propósito, e pensando no nosso propósito de vida. O tema para hoje é a essência da adoração e da redenção. O versículo para memorizar hoje é: entregue-se completamente a Deus, para que Ele use você a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6, 13, parte B. Pergunta para você se fazer hoje: que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Se faça essa pergunta, que área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? E entregue nas mãos dele, confia nele. Procure conhecer esse Deus, procure conhecer o seu Criador, e você viverá a essência da adoração. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor te conceda um excelente dia, que o Senhor seja a luz na sua vida, e aonde você colocar a planta dos seus pés, a luz que brilha no Senhor, todos possam ver. Amém? Um grande beijo no seu coração.